Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui agora para falar a respeito das pessoas nascidas nos dias ligados ao número 6, onde a gente vai ver o número 6, o número 15 e o número 24. Que algumas coisas são comuns a todas as pessoas desses 3 dias diferentes, que é justamente a necessidade dessa vibração do número 6 por ser o número ligado ao sentimento de amor, ligado ao sentimento de família, ligado ao sentimento de harmonia, serem pessoas justamente que têm uma devoção com a causa da família e às vezes até da comunidade, no sentido do bairro, do grupo religioso que fazem parte, no sentido até de uma escola, por exemplo. O número 6 faz bons professores e professoras, pessoas ligadas à pedagogia, à docência, de toda forma. Então, qualquer dos dias que você tenha nascido, seja 6, 15 ou 24, pode ser que você sinta uma ligação com essa área específica da vida, certo? E aí tem as nuances, como cada uma dessas coisas se apresenta, onde no número 6 especificamente, são as pessoas que essa força do sentimentalismo age no sentido de entender os opostos. A gente vê que a própria geometria do 6, esse jeito que ele é desenhado, esse desce e volta, todo esse movimento dele está revelando justamente esse aspecto dele de olhar um lado da história e também o outro. Então, são pessoas em busca de entender os dois lados para poder servir, para poder auxiliar, para poder trazer uma harmonização, para poder trazer um equilíbrio, que é uma virtude fundamental dentro da energia do número 6. O equilíbrio, que é desde o equilíbrio nas relações até o equilíbrio emocional, que às vezes não é tão fácil por conta justamente dessa preocupação que sente, por conta justamente da forma como encara algumas coisas, da forma como vivencia algumas coisas e alguns dramas da vida das pessoas desse número. Então, algumas coisas que precisa entender é justamente como estipular esse equilíbrio interno sem ficar o tempo todo esperando que o universo traga, que alguém diga. Porque a pessoa desse número 6, ele tem uma necessidade de retorno. São pessoas que gostam de dar e receber afeto. Quando ela só dá e não tem um retorno, é difícil. Porque na concepção da pessoa, que às vezes a pessoa do número 6 é um pouco idealista, é um pouco romântica demais, na concepção da pessoa tem que ter um retorno, tem que ter uma troca. Quando aquilo não acontece é muito doloroso, a pessoa sofre, a pessoa passa situações que torna difícil para ela própria se amar e se suportar. E aí gera toda uma série de confusões dentro da pessoa que tem que prestar bem atenção, tá? Se você está numa relação, seja de amigos, seja de namoro, seja de casamento, que está com essa sensação de que não tem um retorno, procure uma forma de encontrar justamente o equilíbrio, tá bom? Para poder preservar seu equilíbrio interno, seu equilíbrio emocional, seu equilíbrio mental e prosseguir com a sua vida. Uma outra coisa importante dentro da energia do número 6 é justamente a ligação com as artes. São pessoas que têm uma percepção artística muito voltada para a estética, muito voltada para as artes visuais. Então, por exemplo, pessoas número 6 geralmente podem ter uma aptidão para desenhar, pintar, esculpir, mas especialmente para procurar ter no seu ambiente, independente do seu trabalho, porque a gente está falando aqui de um aspecto, mas o mapa numerológico é muito rico, são muitas coisas. Então, às vezes, pode ser que você trabalhe com outra coisa, nada a ver com isso. Mas pelo menos na sua casa, procurar ter uma casa que você sinta uma harmonia, sinta que é um lugar bonito, perante seus olhos mesmo, que é o que importa, para poder também fazer contato com um aspecto seu que é muito bonito, com o potencial que existe dentro dessa vibração do número 6. Então, além dessa aptidão para as artes, especialmente as artes visuais, nesse aspecto do dia 6, uma outra coisa que a pessoa pode gostar no sentido profissional são justamente as artes da cura, seja pela enfermagem, seja também pelas artes de cura alternativas, como massagem, acupuntura. É uma facilidade que a pessoa tem, esse sentido da cura, porque essa busca do equilíbrio que a pessoa traz também manifesta dessa forma. Então, uma coisa para se prestar atenção. E também um outro aspecto profissional que pode se apresentar é justamente do direito, porque quer resolver aquele conflito. Então, a pessoa também pode ter uma ligação com essa área no sentido de ser advogada, ser juiz, ser promotora, ser desembargadora e, dependendo da pessoa, até policial. Então, algumas áreas aí que pode explorar, mas tudo isso voltado justamente para preservar o bem-estar da comunidade, que é uma coisa fundamental para o número 6. Bem-estar da comunidade.
No caso da pessoa nascida no dia 15, já muda um pouco algumas coisas, por conta da influência do 1 e do 5 formando o 6. Já é diferente algumas coisas da pessoa do dia 6 especificamente. Tem coisas em comum, como a gente falou no começo, mas tem algumas coisas específicas que é especialmente o querer, a necessidade, a capacidade da pessoa de fazer por si própria. Já são pessoas com um pouco mais de independência, porque justamente está dentro da família do número 1, do 10 ao 19, que a família do número 1 é uma vibração de números já ligada no pensamento, ligado na individualidade, ligado no eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço. Mas esse eu quero da pessoa do dia 15 é voltado realmente para auxiliar as pessoas ao redor. Então ela sente muito essa necessidade de contribuir para o desenvolvimento do próximo e também para o seu, certo? Só que isso às vezes a pessoa precisa prestar atenção para não influenciar demais na vida do outro. Porque, veja bem, a presença do 1 leva para dois caminhos bem diferentes. Um caminho é o da pessoa tão preocupada com o outro, achar que ela que tem que saber, porque ela se sente nesse lugar de liderança, ela sente que vê um pouco melhor a situação e às vezes até vê mesmo, é uma realidade. As pessoas desse dia, desse número, são pessoas que fazem bons conselheiros, mas às vezes a forma como a pessoa expressa isso que não é muito boa. E aí fica aquela coisa parecendo como se estivesse querendo tomar controle da vida do amigo, da amiga, do namorado, da namorada, do casamento, na família, às vezes no grupo, no trabalho, manifesta em todas essas relações, assim. Esse querer de providenciar o melhor. Só que às vezes a pessoa não sabe aplicar isso da forma mais, vamos dizer, tranquila e fica parecendo que está querendo controlar as pessoas, porque tem uma energia de liderança. Então, tomar cuidado, tá? Se esse é o caso, se é o caso de alguém que você conhece, entender que é por amor. Principalmente se for o seu caso, tá? Porque às vezes a pessoa, quando se dá por conta disso, fica se martirizando, se chicoteando, não é legal. Então entenda que é um sentimento de amor que você mesmo, você mesma está aprendendo a lidar. Se é alguém que você conhece, procura também ver com bons olhos para não ficar uma situação entre as duas pessoas, né? Ficar uma dificuldade ali de relacionamento que não é legal. A pessoa do dia 15, ela tem muitos talentos, muitas capacidades, porque justamente o 1 tem essa força do eu quero e o 5 tem a força do explorar, vamos dizer assim. Explorar conhecimento, explorar caminhos, explorar oportunidades. E tudo isso dentro da energia do 6, que já é uma busca de estabilidade. Então, ao mesmo tempo que a pessoa sente uma instabilidade, ela tem uma busca por resolver tudo isso e ficar num tempo de mares mais tranquilos. Ao mesmo tempo que a pessoa sente que quer criar raízes, pode ser que ela sinta que quer criar asas. Então, às vezes é um dilema muito comum a pessoa sentir isso, ainda mais dentro do mapa completo, dependendo das vibrações que apresenta ali, mas é uma coisa que faz parte. Então, qual é a direção a ser tomada? A direção a ser tomada, para conseguir tomar uma decisão, por exemplo, a respeito da vida, é justamente fazendo uma pausa para avaliar no sentido de um pouco mais de longo prazo. Porque é um defeito que acompanha a vibração do 1 e do 5, às vezes isso é um pouco impulsivo, e a vibração do 6, formada pela somatória deles, às vezes é muito sentimental, às vezes as emoções passam na frente e a pessoa perde um pouco assim o prumo das coisas. E isso não colabora para o próprio bom desenvolvimento da pessoa. Então, prestar atenção um pouco mais no longo prazo, respirar, fazer o possível para tomar decisões bem pensadas. E outra coisa que cabe para dia 6, dia 15 e também dia 24 é justamente saber contar com as pessoas. Porque às vezes a pessoa dessa vibração do número 6, por sentir que tem muita responsabilidade perante o grupo, perante as pessoas, perante sua alcateia, vamos dizer assim, ela ignora que pode contar com as pessoas e acha que todo mundo tem que contar com ela. Porque uma coisa que acontece muito com essas pessoas é ser procurada pelo semelhante, pelos amigos, colegas e tal, à procura de conselhos. As pessoas vêm até ele e querem saber: meu amigo, me ajuda, eu estou com uma situação, minha amiga, você não vai acreditar o que aconteceu, por favor. É natural que as pessoas dessa vibração tenham também um poder de atração, certo? Tanto nesse sentido como em outros que a gente vai explicar daqui a pouco. E aí, prestar atenção para não querer resolver tudo sozinho. Não querer resolver tudo sozinha. Pelo seu próprio bem. Para poder as coisas fluir com mais tranquilidade. Então lembre-se, tá?
de procurar ajuda quando vê que está muito difícil resolver alguma coisa. A sensação de estar profundamente só, às vezes é um pouco dolorosa, certo? Então, um dos caminhos que às vezes acontece as coisas com a pessoa do dia 15 é o de querer tomar a frente, querer controlar. E um outro caminho que às vezes é sujeito a acontecer é o da pessoa se excluir, sabe? Ela nega o que sente, nega o que pensa pelo bem do grupo, pelo bem dos outros. É a mesma frequência do um, só que no outro polo. E é uma coisa negativa, porque aí acaba que a pessoa não se preenche, não se realiza, não se sente amada, reconhecida, valorizada por ela própria. E aquilo só reflete nas relações. Então, se é o seu caso, preste bem atenção aí para não deletar o que você está sentindo em função do bem-estar do grupo. Tá certo? Que é uma coisa que já é bem mais importante, bem mais presente também na pessoa do dia 24. Por quê? Porque já é da família do 2. Os números do 20 ao 29 já é essa família do 2, que já é preocupado com você e eu. Não é só eu que é importante e não é só você que é importante. É você mais eu. Então a família do 2 tem muito essa preocupação. Então o sentimentalismo é ainda mais forte numa pessoa do dia 24 do que lá no dia 6, que é onde é bem presente isso também, mais do que no 15. Então passa na frente assim desses outros 2 dias porque tem uma preocupação ainda maior. Às vezes o que sente é ainda mais difícil de administrar, como se tivesse um nervosismo associado aos sentimentos. Então a pessoa tem que prestar atenção no sentido de conseguir justamente organizar o que está sentindo. É a presença já do número 4. Organização, dar limites, estruturar, organizar, compreender as coisas um pouco mais pela via da razão, da objetividade. Nesse sentido de compreender o sentimento pela via da objetividade, a pessoa do dia 24 tem uma ligação além dessas artes visuais, artes plásticas, como a gente falou, também uma ligação um pouco mais forte com o drama especificamente, porque são pessoas que justamente têm a energia da ação, que é o número 4, e da emoção, que é o número 2. Então, independente do seu ramo, independente do que você faça da vida, pode ser uma coisa que você se interesse, que ajude de alguma forma a você ser feliz. Tá bom? Coisas aí para se lembrar. Outra coisa importante da pessoa do dia 24 é que justamente são pessoas que têm uma aptidão para negócios um pouco maior do que o 6 e o 15, que todos os três têm, tá? Uma facilidade com negócios, porque justamente aquilo que a gente falou da capacidade de atração tem muito a ver com o aspecto do financeiro. Porque a energia do dia 6, diferente de outros números que tem, não é tão preocupada com o dinheiro no sentido do ter muito dinheiro, nem no sentido do usar o dinheiro assim para comprar coisas o tempo todo, porque tem números que o dinheiro chega e sai na mesma velocidade. Tem números também que nunca é o suficiente. Tem números também que às vezes não valorizam. O número 6 não, ele valoriza, ele entende, ele tem uma visão mais tranquila a respeito do financeiro, porque entende que o importante dele é poder preservar, ter uma reserva, ter um fundo ali e ao mesmo tempo aproveitar esse recurso de forma a prover pelo bem-estar das pessoas. Essa energia do prover é muito forte na vibração do número 6, porque por ser um número ligado à família, por ser um número ligado a esse aspecto, geralmente são pessoas que trazem uma energia maternal, uma energia paternal. Então, esse aspecto da família, do relacionamento pai e mãe, filhos e filhas, é bem mais presente na energia do número 24, por causa justamente, mais uma vez, do número 2, que reforça esse aspecto das relações, que já é uma preocupação muito grande para a pessoa do número 6, 15, 24, e aqui nesse ponto isso se intensifica. Então a pessoa tem que prestar mais atenção ainda como é que está lidando com isso, saber delimitar seu campo de ação, porque às vezes a pessoa quer muito auxiliar o outro, assim como a gente falou do 15, a pessoa do dia 24, às vezes ela quer muito auxiliar a pessoa e esquece que a pessoa tem seu tempo, esquece que a pessoa tem seus problemas, esquece às vezes o melhor jeito de chegar para a pessoa para dar um conselho, para dar uma orientação, e aquilo causa um problema. Então, saber até que ponto pode chegar e conhecer também o seu momento. Conhecer também o seu momento, como é que você está para poder fazer isso. Não que você tenha também que ser perfeito ou perfeita, tá? Também não é por aí. Mas é no sentido de, será que eu estou bem
para dar esse passo nesse momento de dizer essas coisas, chegar com toda essa história, com todo esse pensamento para a pessoa, será que vai dar certo? Então essa pausa para raciocinar, para examinar. Porque justamente essa presença do 2 determina que a pessoa precisa ser bem diplomática. Ela consegue ter uma influência social bem sadia, bem positiva, e aí tem que prestar uma atenção como fazer isso acontecer. Tá certo? Então espero que isso tenha te ajudado. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas, para esclarecimentos, tem aqui os comentários. E se você conhece alguém que possa se interessar por isso, por esse conhecimento, é só encaminhar o vídeo. Se quiser também se inscrever no canal para dar uma força, é bem-vindo, tá? Então, até a próxima.